Fala galera, aqui é o Paulo Aragão do Criptofácil falando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje a gente está reunindo 3 pontos, 3 itens que a gente costuma ver bastante e que são erros de pessoas que estão entrando no mundo das criptomoedas. Na verdade, não são só de pessoas que estão entrando no mundo das criptomoedas. Então, se liga aí depois da vinheta que a gente vai conversar mais sobre isso e vai falar o que é. Antes de entrar nesses 3 erros em específico, eu já vou pedir para você que está vendo dar seu like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário. E se você não concordar que são erros comuns, comenta aqui embaixo. Se você lembrar de outros erros também, de outras coisas, comenta aqui também, que a gente sempre vai responder, a gente sempre busca responder, não obstante em qual plataforma você esteja vendo esse vídeo. E talvez a gente faça até um vídeo sobre esse ponto em específico que você levantar aqui pra gente. Então não deixa de deixar seu comentário. Mas indo já direto ao tema do vídeo, indo direto já a esses 3 pontos, são 3 pontos que a gente costuma ver bastante nas nossas redes sociais. De vez em quando no nosso Instagram, que para quem não segue a gente ainda é @criptofácil, a gente abre aquele story de perguntas. A gente fala, pergunte-nos algo, nos mande uma pergunta. E aí a gente recebe diversas perguntas, onde a gente vai respondendo cada uma, as que a gente pode, a gente vai respondendo. E esses 3 pontos são pontos que sempre acabam vindo nessas sessões de pergunta e resposta que a gente abre. Então a gente achou curioso, a gente achou legal, no sentido de que tem uma grande demanda, então a gente achou legal fazer um vídeo, a gente decidiu fazer um vídeo falando sobre especificamente esses 3 pontos. E o primeiro deles é enviar para o endereço errado. Então, todas as transações que a gente faz no Bitcoin, por exemplo, elas são irreversíveis. Ou seja, a partir do momento que a gente fez, a gente não consegue reverter a transação. É uma transação que aconteceu e que acabou. Uma vez estando na blockchain, ela é imutável. A blockchain, que nem vocês já devem saber, a blockchain do Bitcoin, ela é computacionalmente hackeável. Então, uma vez estando na blockchain, uma vez feita, já era. Então, isso é algo que você precisa tomar muito cuidado quando for fazer. Sempre confira o endereço na hora que for enviar. Quando você for enviar sua wallet para alguém para receber, confere se ficou certinho mesmo. Os maiúsculos e minúsculos importam, é case sensitive, ou seja, se uma letra está em maiúsculo ou está em minúsculo, faz diferença no final. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você for enviar a sua cripto, o seu Bitcoin para uma exchange, é bom você validar se o seu endereço lá na exchange não mudou. Muitas vezes você salva aquele endereço e fica sempre mandando para lá. Mas é sempre interessante você fazer o quê? Verifica, se o seu endereço da exchange não mudou, e 2, se a exchange não está em nenhum tipo de manutenção. Porque muitas vezes você manda, só que não chega lá, ou chega lá e eles não liberam para você, porque na verdade a exchange está com tudo travado, a exchange está em manutenção. A Binance, por exemplo, ao longo dessa última semana fez uma manutenção em um dia que estava tendo uma grande oscilação, na verdade estava tendo um dump, ou seja, uma queda bem intensa. Então várias pessoas mandaram para lá, talvez na tentativa de liquidar, e ela tinha acabado de entrar em manutenção. Então, na verdade, as pessoas todas ficaram com aquele saldo retido enquanto a manutenção durava. Então, na hora que for enviar a criptomoeda, muito cuidado. O endereço é grande, né? Uma sequência alfanumérica, maiúsculo e minúsculo importa, o maiúsculo e minúsculo difere sim na hora que você for enviar suas criptos. Então, mesmo se você for dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você for dar um copiar e colar da sua wallet, confere se você colou tudo certinho, se você copiou e colou tudo certinho. Existia, na verdade ainda existe, né? Faz tempo que a gente não vê nenhum relato, mas a gente sabe que existe um malware que faz o quê? Ele modifica, quando ele identifica que o copiado, que o que foi dado Ctrl+C é um endereço de Bitcoin, um endereço de uma wallet de Bitcoin, ele muda aquele endereço para um endereço malicioso. Então você deu o Ctrl+C no seu endereço. Na hora que você vai dar Ctrl+V, na verdade ele já colou um outro endereço. Muitas pessoas acabam não conferindo e acabam não percebendo isso. Então, mesmo se você for no Ctrl+C, Ctrl+V, confere se ficou certinho, pega pelo menos ali o início, o final e algumas letras do meio,
só para dar aquela batida geral para ver se realmente está tudo certo ou não. Então esse é o primeiro erro que muitas pessoas perguntam pra gente sobre a questão de ser case sensitivo ou não. Então maiúsculo e minúsculo importa, muito cuidado na hora de transferir, na hora de mandar para exchange, mais cuidado ainda, olha a exchange que você está mandando, vê se ela não está com o saque preso, vê se ela não está em nenhum tipo de manutenção, enfim, esse é o primeiro erro. O segundo erro é custodiar cripto em exchange. Isso é um erro, porque exchange, ela em si, ela não seria um agente custodiante. Uma exchange, uma corretora, na teoria, ela seria um agente intermediador de negociação, onde ele casa o X que quer vender com o Y que quer comprar. Então, se tiver um mesmo preço, se casa, um vendeu, o outro comprou e cada um foi embora com o que desejava. Um lado foi embora com o fiduciário, o outro lado foi embora com a cripto. Em si seria essa a utilidade da exchange, um agente intermediador, um intermediário nessa negociação. Mas muita gente acaba utilizando a exchange como wallet, como uma carteira. Então ela deixa a cripto depositada lá, ou a moeda fiduciária depositada lá, e lá fica. Quando precisa, mexe direto da exchange. A velha máxima do Bitcoin é not your keys, not your bitcoins. Não são as suas chaves privadas, o Bitcoin não é seu. Então esse é um erro muito comum, não só em pessoas que estão entrando no mercado, mas é um erro muito comum de usuários assim, de uma forma geral. Pessoas muito experientes no mercado fazem esse tipo de engano. Exchange não é wallet. Até a Ether, que está aqui aparecendo do lado, que é a minha gatinha, já sabe disso. Ela me escuta falando em absolutamente todos os vídeos. Então, não deixe seus ativos custodiados em exchange. Ah, Paulo, mas eu preciso deixar lá porque eu faço trade, eu vivo de trade. Você faz trade com absolutamente todo o seu capital? Se sim, deixa lá o menor tempo possível. Faz o seu trade, volta, guarda na sua carteira física, na sua carteira, enfim, onde você achar mais seguro, você guarda. Se você não fizer trade com todo o seu capital, deixa na exchange só aquilo que você vai fazer o trade. E a mesma coisa, fez o trade, realizou a operação, saca de lá. Não é desconfiando de nenhuma exchange em específico. Só que a exchange em si não seria um responsável por fazer a custódia do dinheiro. Ele seria simplesmente um intermediário de negociação. Então esse é um erro e que expõe você a riscos desnecessários. Uma exchange, naturalmente, ela é um alvo muito maior de ataque hacker, por exemplo, do que um computador de uma pessoa normal, do que uma carteira de uma pessoa normal. Por quê? Porque os atacantes, né, os seres maliciosos que querem atacar uma exchange, eles sabem que ali na exchange vai ter uma concentração boa de criptomoeda, ainda mais dependendo do volume dela. E a gente vê que até a Binance, que é uma das maiores exchanges do mundo, se não a maior, foi hackeada recentemente, perdeu uma quantidade enorme de dinheiro, só que eles tinham um fundo de segurança, o SAFO, onde teoricamente eles tinham esse fundo e teoricamente eles conseguiram cobrir esse rombo do próprio bolso. Então, se a Binance foi hackeada, qualquer outra exchange do mundo tem essa possibilidade, por mais segura que ela seja. Então, not your keys, not your bitcoins. Então, procure sempre ficar de posse das chaves privadas da sua criptomoeda. Esse é o segundo erro. E o terceiro erro que a gente quer comentar, que na verdade é até a maior quantidade de pergunta que a gente recebe em todas as mídias sociais, em todos os comentários, em tudo possível, é o famoso quando vai subir, quando vai cair, é o momento de comprar, é o momento de vender. Então o terceiro erro na verdade é vender na primeira oscilação. Então as pessoas têm uma tendência a seguir o efeito da manada. Elas compram quando está subindo e vendem quando está caindo. Então as pessoas compraram, legal, caiu 10%. 10% realmente é uma quantidade considerável. Para outros mercados é uma quantidade enorme. No mercado de cripto a gente chega a estar acostumado com isso, porque é muito volátil, né? A gente vive nessa oscilação enorme.
Então caiu 10%, caramba, vai virar pó, vai virar zero, vou vender, e vende desesperadamente, pá, vendeu. Aí daqui a pouco estabiliza, sobe um pouquinho, lateraliza, aí começa a dar aquele pumpzinho, começa a dar aquela alta, a pessoa fala, opa, vou entrar agora. Aí entra ali da mesma forma, fica se desesperando, na verdade, com essas oscilações. O mercado de cripto é um mercado volátil, isso é um fato. O mercado de cripto tem oscilações, pelo menos por enquanto ele tem bastante oscilação. Então, tem que ter calma. O mercado cripto é um mercado que você tem que ter uma calma maior do que a que você teria, por exemplo, em outros mercados. Não adianta se desesperar tão rapidamente, também não adianta você achar que subiu 3, 4%, legal, vou realizar lucro, beleza. No ano de 2019, por exemplo, o Bitcoin valorizou cerca de 170%, 180%, salvo engano. Então, tudo isso é muito variável. Então, o terceiro erro, na verdade, é simplesmente se desesperar nas oscilações de preço. O Bitcoin oscila, as outras criptos oscilam. Então, a questão é realmente acreditar no projeto. Eu acredito no Bitcoin a longo prazo. Então, se cair, eu vou aproveitar para comprar mais e com isso diminuir o meu preço médio de compra. Então, uma recomendação é, na verdade, nunca pegar todo o dinheiro que você tem e entrar de uma única vez. Tentar fazer pequenas compras em diferentes datas para você justamente pegar diferentes cotações. Então, o seu preço médio de entrada vai ser mais justo, digamos assim, do que se fosse numa única data. Você pode dar certo se você entrar numa única data? Você pode entrar na mínima histórica e depois só valorizar? Pode, mas pode acontecer o contrário também. Você pode entrar na máxima histórica e depois você ter uma correção bem significativa. Então, de qualquer forma, você não deve se desesperar com essas oscilações, que no meio cripto são algo comum. Então, esses eram os 3 pontos que a gente queria falar para vocês aqui nesse vídeo de hoje, que foram se desesperar com a oscilação da cotação, custodiar o seu capital, a sua cripto em exchange, e o terceiro é o envio para o endereço errado. Então, se você tiver mais alguma sugestão de erros comuns no meio cripto, coloca seu comentário aqui embaixo, não obstante qual seja a plataforma que você está vendo esse vídeo, escreve seu comentário aqui que a gente vai ver, e até o próximo vídeo aqui no Criptofácil.